Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. A aula de hoje é para fazer a análise de uma redação nota 1000 do Enem 2018. Finalmente, eu acho uma metodologia interessante de análise de avaliação de texto, porque vocês conseguem perceber, né, quais são os critérios utilizados pelos corretores para avaliar um texto como nota 1000, o que eles observam, quais são os pontos fortes desse texto. Nós vamos analisar o processo de argumentação, a escolha do argumento, os conectivos que foram escolhidos. A gente, corretor, costuma brincar sobre qual é o conectivo do ano. Todo ano surge um conectivo novo que os alunos começam a utilizar, assim como já foi o ademais e muitos outros, mas todo ano a gente elege um, todo mundo começa a utilizar depois que vê numa redação nota 1000. Tem o argumento também, tem uma palavra nova que surge, o odiernamente, uma palavra utilizada por muita gente, depois que um aluno utilizou e tirou 1000, e a gente vai aprender a observar todas essas características, nuances, aspectos de um texto nota 1000. A gente vai observar o projeto de texto do aluno, ver se a tese está alinhada com o que ele discutiu, se a tese e o que ele discutiu está alinhado com o tema e se as intervenções estão alinhadas com o que ele discutiu no texto e com o tema também. Então são aspectos importantes para serem observados. Eu quero que vocês analisem atentamente junto comigo, inclusive deem pausa, leiam o parágrafo, analisem e só na sequência cliquem no play e observem todas as minhas observações. Eu fiquei surpresa porque os alunos eles inovaram muito nos argumentos, muitas séries foram utilizadas, Black Mirror na redação. Eu até comentei na minha aula ao vivo, depois da redação do Enem 2018, que seria uma série que claramente poderia ser utilizada por abordar tão bem a questão da tecnologia e dessa manipulação, sim. Então, vamos para as observações e depois a gente comenta melhor. O trecho da redação é da Clara de Jesus. Deem pausa, façam a leitura e só então acompanhem os meus comentários, tá bom? Ela começou citando a série Black Mirror, que eu já falei que tem total relação com o tema. É uma alusão, né? É uma referência cultural em formato de série, muita gente dizendo que não podia. Eu sempre falei que poderia, desde que estivesse realmente alinhado com o tema, certo? Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Tem vários episódios interessantes que dariam para ser utilizados aqui na redação, né, com esse tema especificamente, mas ela decidiu falar da babá eletrônica. O que eu quero que vocês observem? Quando ela falou da série Black Mirror, ela colocou o nome da série entre aspas, o mesmo vale para nome de livro, nome de música. Ela veio dizer o objetivo da série, é uma série americana, a origem dela, que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Perceberam que ela diz qual é o objetivo da série. E na sequência ela traz um episódio que tem relação direta com o tema quando ela fala da babá eletrônica e toda essa parte de desenvolvimento tecnológico, certo? Na sequência ela contextualiza, vejam só, não distante da ficção, ela está dizendo claramente, olha, era ficção e agora a gente está indo para a realidade. Nos dias atuais, está contextualizando com a atualidade. Existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Então ela já falou dos algoritmos que fazia parte ali dos textos motivadores, mostrando que são eles que de certa forma filtram as informações. E continua, e aí ela apresenta a tese. Prestem atenção na tese dela. Por isso torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Não é uma cópia exata do tema, porque ela diz manipulação comportamental e não manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então ela soube aproveitar muito bem o tema, disse à banca, olha, vou falar do tema que tu tá propondo, certo? Não fiz uma cópia, e apresentou muito bem todo esse aspecto de tecnologia e de como os usuários utilizam, né, e têm as suas informações utilizadas pelos algoritmos. Vamos para o D1. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo precoce, então ela vai falar ali da infância, juventude e infância.
Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2001, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Então, o número era bem pequeno. Isso acontece porque, desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e assim fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Se você perceber, ela começa a argumentação trazendo um dado dizendo que menos da metade da população a partir dos 10 anos, né, não havia utilizado a internet, ou seja, mais da metade da população. Ela inverteu aí os polos dos dados. Ao invés de ela dizer que mais da metade utiliza, ela colocou que menos da metade não havia utilizado, ok? E na hora de contextualizar, ela diz mais ou menos como é que há esse contato, já que no tópico frase ela falou de precoce, então ela está falando que é na juventude. Na hora de contextualizar, ela fala sobre a questão da criança tem acesso a esse tipo de dispositivo, né? E desde jovem já tem o seu perfil traçado de acordo com o que acessa. E na sequência ela apresenta o ponto de vista. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para as relações socioeconômicas. Por quê? Porque você tem acesso a ele, né? Você começa a ter acesso desde jovem. É um parágrafo que tem como foco as crianças, mas claramente direcionado para a questão do acesso aos dispositivos tecnológicos, que isso acontece de forma cada vez mais precoce e que isso pode influenciar o seu comportamento futuro, ok? D2, desenvolvimento número 2. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Perceba que ela está dando continuidade ao que ela já vinha falando, só que na idade tenra, né, no iniciozinho da vida da pessoa. O ser humano perde a sua capacidade de escolha, já baseado no perfil que é traçado durante a vida mais jovem. Já baseado no perfil que é traçado, ela falando no parágrafo anterior. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Vem ali uma reflexão e uma pré-apresentação do que está vindo aí na sequência, que é a teoria do Erving, certo? Veja só, tal preceito do Erving, certo, de mortificação do eu, afirma que, por influência de fatores coercivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, ela vem contextualizando no aspecto do tema. Perceba que ela trouxe a citação e agora ela está trazendo para o aspecto do virtual, que é o direcionamento do tema, claramente. O usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparece em seu dispositivo conectado. Ela colocou bombardeio entre aspas, porque bombardeio não está no seu sentido literal relacionado à bomba, mas bombardeio é o excesso de informação. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. E aqui você percebe que, indiretamente, ela está falando da manipulação. Você acha que tem liberdade, mas não tem. Exatamente por causa de quê? Desse bombardeio de propaganda. Conseguiram entender? O que é interessante destacar desse parágrafo em relação ao anterior é que eles se complementam, certo? Essa ideia de complementação, ela começa avaliando desde o início do acesso, né, dos primeiros acessos aos dispositivos tecnológicos e na sequência como isso reverbera na vida adulta. Um projeto de texto muito bem pensado, levando em consideração que há uma cronologia não óbvia, mas em relação a tempo, em relação à idade, pensando no indivíduo, e argumentos bem alinhados, né, com o que ela está querendo dizer. E, mais do que isso, bem contextualizados. Ou seja, ela conhece bem o argumento, ela conhece bem a informação e ela associa muito bem ao tema que ela está discutindo. E na conclusão, com o intuito de amenizar essa problemática, né, um iniciozinho de conclusão só com uma estrutura de conexão, mas mostrando que está finalizando, com o intuito de amenizar essa problemática, ou seja, já estou apresentando a minha intervenção, sou corretor. O Congresso Nacional deve formular leis
Quem vai fazer o quê? Formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. Perceba que, olha, quem vai fazer o quê, como? Por meio de direitos e punições. Qual o objetivo? A fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestras com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online. Qual o objetivo? Com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Aí você percebe quem, a escola, em parceria com a família, vai fazer o quê? Inserir a discussão sobre o tema no ambiente doméstico e no estudantil. De que modo? Palestras, participação de psicólogos e especialistas. Então ela botou a função de cada um, tanto dos pais quanto da escola. E aí você percebe que tem conexão direta com o que ela discutiu no texto. Essa solução número 1, a do Congresso punir as empresas, está relacionado ao desenvolvimento número 2. E a solução número 2 está relacionada ao desenvolvimento número 1, que fala das crianças. Perceberam que as intervenções que ela propôs estão completamente alinhadas e conectadas com o que ela discutiu no texto? Então, essa é uma reflexão, essa é uma parte, né, um aspecto do texto que eu gosto muito de frisar, porque o aluno acaba achando que não é necessário, mas porque o seu texto, existe um projeto de texto que você tem que pensar antes de escrever. E o projeto de texto dela foi completamente seguido e o texto dela está completamente coerente. Bom, voltando, a gente consegue perceber que há todo um alinhamento, né? Projeto de texto, tese com questões discutidas, argumentos alinhados com as questões, intervenções alinhadas com tudo que foi discutido no texto e tudo isso alinhado com o tema, né? Organizado de acordo com o tema, usando o tema como base, a utilização de palavras-chave. E é muito importante que vocês, claro que observar as redações nota 1000, para quem tem muita dificuldade, para quem está começando, é importante para você conseguir enxergar o que é que a banca considera como texto nota 1000. Às vezes pequenos erros são desconsiderados quando o projeto de texto, quando o texto cumpre a sua função, existe um número mínimo de erros, mas o que vale mesmo é o projeto de texto, é a função do texto, é tudo que o texto tem como objetivo e cumpre, certo? Deixem aqui embaixo os comentários de vocês sobre a avaliação do texto. Eu não encontrei o aluno, busquei em todas as redes sociais, mas se tem um negócio que é complicado hoje, é porque tem até a Aritânia, minha gente, tem umas 30 Aritânias por aí, tem até a Aritana Correia e é um menino. Então não consegui, mas se manifestar, dá um oi aqui que eu vou adorar te entrevistar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e presta atenção. Se esse vídeo passar de 1000 likes, presta atenção, 1000 likes em uma semana, eu vou fazer, até antes, é tipo assim, ó, bateu 1000 likes, aí eu faço a análise de um segundo texto, de uma outra redação nota 1000 com aspectos completamente diferentes, estrutura de texto completamente diferentes. E aí, será que a gente consegue bater esse desafio? E é isso, gente, beijos, até o próximo vídeo.